Você sabia que a negligência pode ser uma das razões de a sua vida financeira ser um caos? Fica aqui comigo e eu vou te explicar melhor essa história. Olá, eu sou a Aline Alencar, sou fundadora da Rica, uma escola de dinheiro e negócios voltada a fazer com que mulheres tenham uma relação melhor com seu dinheiro. E hoje nós vamos falar sobre negligência e prudência e o quanto a negligência afeta a nossa vida financeira. E você deve estar pensando, a minha negligência, em que sentido isso afeta a minha vida financeira? Vamos supor que você é daquele tipo de pessoa bem esquecida, que onde vai esquece um óculos, esquece um celular, apesar de difícil, porque é quase parte do nosso corpo, mas você esquece tudo por onde passa. E isso acaba acarretando mais custo para você, seja porque você não volta a encontrar, seja porque você tem que dar idas e vindas para poder voltar a encontrar o objeto perdido. E isso sim tem muito a ver com a forma como você gerencia todos os seus recursos. É muito conhecida a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, de 1 a 13, onde há 5 virgens prudentes e 5 virgens negligentes. E essas virgens levam suas candeias, as prudentes levam também o óleo para acender suas candeias. As negligentes ou insensatas levam somente as candeias. E o que é que acontece? O noivo se demora a chegar. E, enfim, quando ele chega, as insensatas vão pedir às prudentes que deem um pouco do óleo delas para elas, já que a candeia delas já estava quase apagando. Mas o que é que elas ouvem de resposta? Vou ler aqui para ficar bem claro, para a gente estudar junto aqui esse trecho. Elas dizem o seguinte: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Mas aí as prudentes responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para vocês e nem para nós. Vão comprar óleo para vocês. Muitas vezes a gente tem a ideia equivocada de que a gente tem sempre que fornecer algo que é nosso ao outro. Mas quando esse outro não tem algo por causa da sua própria negligência, fornecer algo vai ser muito provavelmente a pior solução, a pior ajuda. Então aqui nesse texto das 10 virgens, lá em Mateus 25, de 1 a 13, nós aprendemos uma grande lição. Que muitas vezes você, no afã de ajudar o outro, você acaba se despreparando e depois não tendo nem para o outro, nem para você. Mas isso é muito egoísta da sua parte, é uma visão muito egoísta. De forma alguma, no avião a gente já ouve, primeiro coloque a máscara em você para depois colocar no outro. Isso não é um convite a você viver com a máscara só em você e deixar o outro morrer do lado. Mas isso é um convite a que a gente cuide daquilo que está sendo a fonte. Fonte aqui com aspas, porque nós não somos fonte de nada, fonte é Deus. Mas naquele momento, nós somos os únicos que possivelmente podem dar uma ajuda. E se nós, no caso das virgens, dermos também o nosso óleo, nenhuma nem outra vai ficar com as candeias acesas. Então nós precisamos entender que cada um paga o preço da sua negligência e que pagar o preço da negligência muitas vezes é a melhor forma de aprender. Aqui foi dito às virgens imprudentes que elas fossem comprar o óleo delas, que elas fossem se responsabilizar por seus atos. E aí nós vamos entender um pouco mais na Bíblia sobre negligência. Lá em 2 Tessalonicenses 3,10 diz que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Meu Deus, que texto bíblico egoísta, que texto bíblico sem compaixão. Como é que alguém que não quer trabalhar não coma? E aqui é bem interessante, que é não quiser, não é não poder, é não quiser trabalhar, que também não coma. Às vezes a gente com essa ideia do politicamente correto acaba querendo ser Deus. É como se a gente quisesse ser Deus, como a gente se achasse suficiente demais para ajudar tantos quantos precisem. Mas uma coisa que eu sempre reparei, não sei se vocês já repararam, Jesus ele não saiu curando todo mundo que estava ao redor dele. Teve gente que clamou e foi curado. Teve gente que muito possivelmente continua ali, doente. Ele, que sendo Deus, ele não tinha essa necessidade que muitas vezes nós temos de ajudar o máximo de pessoas possível, só que muitas vezes isso a custos muito altos para a nossa família, para os nossos próprios recursos. Repito, isso não é um convite à ingratidão e não é um convite a você juntar tudo para você, de forma alguma, é justamente o contrário. Quando você entende esse princípio de colocar primeiro a massa em você para colocar no outro, aí você consegue ajudar o outro de verdade, do transbordar e não do tirar do que já não está muito bom para você, para tentar suprir o outro e no fim das contas os dois ficarem em maus lençóis. Eu fico impressionada como às vezes a gente não quer ver o que está lá na Bíblia.
E a gente quer, de fato, dar uma de Deus e dizer, não, aquela pessoa eu preciso ajudar. Mas, às vezes, a melhor ajuda que você dá é justamente deixar a outra pessoa aprender e é justamente não tirar naquele momento do seu que ainda não está transbordando. Transborda o seu e aí você vai ajudar muito mais e com muito mais eficácia sem tirar a tua máscara. Um outro versículo que me chama muita atenção, que está lá em Mateus 25, 29, que diz que, pois a quem tem, mais lhe será dado e terá em maior quantidade. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Mais outro texto que a gente pode erroneamente dizer, meu Deus, vai tirar dos pobres e vai deixar os ricos mais ricos. Mas aqui está falando sobre gestão, sobre cuidado. Quem tem, tem porque está fazendo algo que quem não tem, não está fazendo. A maioria dos casos. Tem gente que não tem, não porque não está fazendo, mas por diversos outros motivos. Só dando um exemplo, questões de doenças, questões diversas que nem sempre é porque a pessoa não quer. Mas nesses casos, onde a pessoa, por ser negligente, não tem, aquele que tem, por ser prudente, mais lhe será dado. E aquele que não tem, justamente por causa da sua negligência, o pouco que tem, lhe será tirado. Nós não deveríamos ignorar o valor desses textos e o valor desses princípios ensinados por esse texto. Nós somos chamados à prudência, à gestão de recursos, é por isso que nós somos mordomos do reino de Deus, nós somos administradores dos recursos que temos. E como você é negligente muitas vezes, negligente às vezes com o seu tempo, com os seus recursos financeiros, com a sua saúde, com a sua família, negligente das mais diversas formas. E precisa haver gestão para que você consiga cuidar daquilo que está confiado a você. É por isso que, inclusive, você precisa ter aquilo que você consegue cuidar. Se você tem demais e não está dando conta de gerenciar, sejam bens materiais, seja o que for, é porque tem algo errado e você precisa pensar e entender o que é que está no escopo da sua gestão, da sua mordomia, da sua administração. Nós somos chamados à prudência. E não há negligência. A negligência vai lhe deixar mais pobre. Seja prudente. E se você gostou desse vídeo, se você quer mais assuntos como esse, comenta aqui o que é que você quer saber especificamente. E nós temos vídeos aqui no canal da Rica nas quartas e nos domingos às 19 horas. E eu espero você no próximo vídeo. Aproveita e compartilha com as pessoas que você quer que também aprenda sobre prudência e negligência, que você quer que seja cada vez mais prudente. Tchau, tchau e até a próxima.